campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, amigos, trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, que estão nos acompanhando nessa leitura deste livro Opinião Espírita. Esse livro é psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, e ele traz a inspiração dos irmãos Emmanuel e André Luiz. E esse livro nos leva, então, a percorrer todas as obras básicas de Allan Kardec, né, decodificadas por Allan Kardec. E o título desse capítulo é Medo e Mediunidade. E aí eles nos levam, então, para o Livro dos Médiuns e para a questão 159 do Livro dos Médiuns. Sempre que ele vai falando de mediunidade, ele nos leva lá na fonte, né? O Livro dos Médiuns, onde a gente exatamente vai ter todas as informações, né? Assim, muito bem esclarecidas, justamente para que a gente, através do conhecimento, da compreensão, a gente vença o medo, né? O medo dos fenômenos, né? E aqui, então, vamos ver o que ele nos diz nessa questão 159, que está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. E daqui ele fala sobre vários tipos de mediunidade nesse capítulo. O título é Dos Médiuns. E vou falar a questão 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, e que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos médiuns audientes, a dos médiuns videntes, a dos sonambólicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos e a dos escreventes ou psicógrafos, que no caso são esses dois irmãos que escreveram, né, que psicografaram esse livro. E aqui, então, neste capítulo, ele traz, de cada um desses que foi citados, ele vai trazendo a conceituação, exemplos, esclarecimento de cada um desses que foram citados nessa questão, tá? Então, é a fonte, né, para a gente entender um pouco mais sobre a mediunidade. E aqui, então, vamos ler o que os nossos queridos irmãos nos trazem de reflexões sobre essa questão. Gosto de reuniões mediúnicas, de reuniões espíritas. Contudo, tenho medo de comparecer.
Alguém já ouviu isso? Sinto a mediunidade, mas temo. Creio racionalmente no mundo dos espíritos. Entretanto, não posso nem pensar seja possível que um espírito me apareça. Se surgem comumente confissões quais essas, é preciso anotar que elas exprimem apenas reduzido número daquelas criaturas que dizem com franqueza o que pensam. Quantos médiuns se afastam em silêncio da ação edificante a que foram chamados e só os amigos da espiritualidade, os amigos maiores, lhes testemunham o medo inconfessável e se lhes enrodilhar nos corações por visco entorpecente. Sim, um dos muitos tipos de medianeiros frustrados no intercâmbio espiritual e que escapam até agora de toda a classificação é o médium medroso. As pessoas impressionáveis quase sempre revelam espontâneas suscetibilidades, incluindo naturalmente o medo por um dos agentes essenciais da sensibilização mediúnica, complexadas por algum fato ou conversa ouvida, leitura ou referência que lhes vincaram a emotividade, alimentam terror, pânico e difuso ante o exercício das faculdades psíquicas sem qualquer razão de ser. Certifiquemo-nos de que o medo é uma espécie de baraço invisível, frenando inutilmente legiões de trabalhadores valorosos à margem do serviço. Fobia, muitas vezes derivada de atitudes infantis. É necessário saibamos curá-la pela medicação do amor fraternal e do esclarecimento lógico, sem perder de vista que a ocorrência mediúnica é manifestação de espírito para espírito igual aos sucessos corriqueiros da vida terrestre. Médiuns, se o medo é o teu problema individual no que respeita à prática medianímica, situa na construção da fé raciocinada a melhoria a que aspiras. A coerência com os princípios que esposamos ensina-nos que a criatura de fé verdadeiramente nada teme, senão a si própria, atenta que vive as fraquezas pessoais. Em razão disso, é correto receares simplesmente a ti mesmo, em todos os sentimentos que ainda não conseguiste disciplinar. Se não te amedrontas face à condição de intérprete para a troca verbal entre criaturas que versam idiomas diferentes, por que temer a posição de instrumento entre pessoas domiciliadas em esferas diferentes, carecidas de cooperação mediúnica? Por que motivo te assustares diante dos desencarnados que são, na essência, personalidades iguais a ti? Espíritos benevolentes e esclarecidos são mentores preciosos que merecem apreço, e espíritos doentes e infelizes não devem ser temidos por necessitados de muito amor. Medo é inexperiência. Corrige-te
através do labor mediúnico, raciocinando com o Evangelho vivo e perseverando na tarefa da fraternidade. Na edificação doutrinária, onde se objetiva o intercâmbio puro com as esferas superiores, todos os companheiros se esforçam na garantia dos bons pensamentos e a assistência espiritual se levanta de preces sinceras, sendo, portanto, num templo espírita, o local em que a pessoa humana coisa alguma deve temer, por encontrar aí as fontes do seu próprio consolo e sustentação. Não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundado, mantendo-te na tranquilidade da confiança, no desassombro da fé, na leitura edificante e na meditação construtiva. E, ao fazeres a tua parte na supressão de semelhante fantasma íntimo, reconhecerás que os benfeitores da vida maior te farão descobrir na lavra mediúnica o áureo caminho da verdade e o portal sublime do amor. Olha que coisa, né? E realmente nós, à medida que a gente vai se colocando para fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, e junto com esse estudo nós vamos nos colocando na tarefa mediúnica, na casa espírita, nós vamos compreendendo, nós vamos, às vezes ficando na porta, a gente vê, por exemplo, recepcionando as pessoas, sendo o sorriso da casa para os irmãos que estão chegando, acolhendo com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aqueles irmãos. A gente vê como eles entram angustiados, muitas vezes pela primeira vez em uma casa espírita na vida deles, e observa como é que eles saem da casa. Ali nós vamos confirmando e nos abrindo para a fé. Então, não há por que temer. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site